A gente veio aqui hoje para mostrar como é que a Fiocruz Bahia ela montou umas frentes para o combate da pandemia. Essa pandemia que é causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus que é bastante transmissível. Sua transmissão se dá através de aerossóis, através da pessoa infectada, e também pode cair direto nas superfícies, que se não bem limpas, a pessoa põe a mão e se chegar em contato com alguma coisa, também acaba se contaminando. E pelo fato de a gente não ter, até o momento, nenhuma vacina para proteger e nenhuma terapia, a maior medida que a gente tem para controlar essa epidemia é higienização, distanciamento social. Então não adianta vocês pensarem, tem esse medicamento X, esse medicamento isso, na verdade ainda não tem nada assim descrito que funcione no combate à doença, tá? E para melhorar essa questão do isolamento social, o que a gente tem bastante são os métodos diagnósticos. A gente tem para a infecção viral, nós temos métodos diretos, que a gente consegue detectar diretamente o agente etiológico através de isolação viral, a detecção do genoma ou a detecção do antígeno, ou pode ser por método direto, que é utilizando sorologia. Cada um tem uma característica específica para um deles. Uns são mais específicos, outros são mais fáceis de usar, mas para o isolamento social é interessante você utilizar métodos moleculares porque eles têm a possibilidade de detectar a presença viral. Ou seja, se você detecta esse vírus num paciente, esse paciente provavelmente vai estar eliminando esse vírus. Já os sorológicos, eles são interessantes também, mas do ponto de vista de verificar a questão da imunidade dos pacientes, o que chamam de imunidade de rebanho, tá? Que isso vai dizer se uma população ela vai estar protegida ou não, que é um pouco diferente do molecular que não tem essa informação. E por que a gente está utilizando muito mais molecular para detecção do agente viral do que sorológico? Bom, basicamente, se vocês verem aqui na linha azul, o teste de RT-PCR utilizando swab nasal, que é um método extremamente invasivo, porém os outros métodos através de isolação viral do trato respiratório, porém ele cai bastante de sensibilidade no decorrer do tempo. E o outro que também é interessante é o lavado broncoalveolar, que também é mais invasivo do que o PCR do swab nasal. Porém, eles são muito bons para detectar a infecção no paciente, inclusive na fase sintomática. Eles conseguem detectar uma semana antes do desenvolvimento dos sintomas e conseguem detectar também até 2 semanas depois que ele apresenta os sintomas, tá? No caso sorológico, você vai ter um delay de praticamente umas 3 semanas e meia para você começar a ter uma detecção do anticorpo contra o vírus nesse paciente. Ou seja, você vai ter essa janela, assim, que eu chamo de janela imunológica, que você não vai ter certeza se aquele paciente vai estar infectado ou não. Então, isso é um problema se você quer montar uma técnica de isolamento social de forma interessante, tá? Porém, como esse é um método que não é tão simples, a gente tem algumas limitações desse diagnóstico para o Brasil, que RT-PCR não é tão barato quanto a sorologia. A gente está tendo um problema sério. Como o mundo está tá precisando de fazer isso, a gente está tendo um problema de dificuldade de aquisição de insumo, que a maioria não é produzido no país, tá? Outra coisa que não é comum também, você não tem uma demanda de RT-PCR nos laboratórios no dia a dia, na rede laboratorial normal. A maioria dos testes são feitos por sorologia, então isso nos dá um problema de RH e de laboratório para poder realizar esses exames. E, além disso, até dentro dos próprios testes moleculares tem uma variação de sensibilidade e especificidade. Tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos 5 tipos de diagnósticos moleculares e eles variam tanto na sua sensibilidade quanto na sua especificidade. No caso da Fiocruz Bahia, a gente está utilizando o protocolo de Hong Kong, que é um OFF, que utiliza o gene OFF, o gene N e o gene BK2, que é o do hospedeiro, para poder fazer a validação do teste. Então, mas apesar disso, todos eles são bem sensíveis e bem específicos. E no caso da Bahia, que é o estado da gente aqui, a gente tem o número de casos que eu apurei no domingo, nós temos até o momento no estado 8.314, com casos ativos quase 6.000 e 286 mortes. A maioria dos casos, se vocês podem observar aqui, estão ocorrendo em Salvador.
Porém, você observa, a Bahia é um estado grande e o vírus já atingiu diversas localidades do interior do estado. Isso é um problema. Tanto que o nosso secretário de saúde do estado, Flávio Vilas Boas, ele geralmente ele dá um reporte periódico do caso de Covid na Bahia. A Bahia não é um estado que está tão ruim, mas também não é um estado que tá melhor. Ele está bem no meio da curva, sendo que aqui vai estar São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Porém, se a gente descuidar, se a gente tiver uma diminuição da taxa de isolamento social, isso pode mudar de forma drástica para um meio caótico, tá? E para melhorar a situação da pandemia no nosso estado, a Fiocruz Bahia ela tem 3 linhas maiores de combate. A primeira delas é a Rede Covida, que é uma reunião de pesquisadores. Começou lá no laboratório que eu faço parte, que é o SIDAX, que é onde tem muita gente disciplinando. Nós temos epidemiologista, nutricionista, nós temos pessoal de computação. Eu sou da bioinformática, estou ajudando também. E lá nós estamos tentando fazer modelos matemáticos para poder identificar como essa epidemia vai se comportar de acordo com algumas medidas que a gente possa tomar ou não. Além disso, a Rede Covid está responsável em compilar informações de pesquisa científica e divulgar para a população. E como é uma junta científica, a gente está tentando fazer tipo orientações como se lidar durante essa pandemia. Além disso, nós temos o Telecoronavírus 155, que é uma junta de médicos e estudantes de medicina que atendem a população para orientar, para tentar guiar nesse momento difícil. Algumas pessoas, por exemplo, desenvolvem, por ficar muito tempo em casa, desenvolvem depressão. Então, a gente tenta ajudar essas pessoas no sentido de dar orientação para onde elas devem ir, para evitar, por exemplo, uma superlotação de determinado hospital ou outro. E, além disso, nós somos um centro de pesquisa, porém, a gente montou toda a estrutura para realizar diagnósticos. A gente está, eu e o Nivson, a gente faz parte dessa frente, no sentido que nós tentamos otimizar esse processo de recebimento de amostras até a entrega de amostras no lugar. Então, é o que a gente vai mostrar um pouco mais na frente. Eu botei esse slide da Rede Covida porque aqui mostra algumas recomendações do nosso boletim. Algumas são bem óbvias, mas hoje em dia é importante a gente falar óbvio, porque as pessoas não estão escutando. A gente fala da necessidade de expansão de testes de diagnóstico viral para ajudar nessa questão do controle da pandemia. A gente fala do desenvolvimento de testes sorológicos para ver essa imunização de rebanho. Uma ampliação desses testes, porque o Brasil ainda testa muito poucas pessoas de acordo com a população. A gente não tem uma ideia muito clara de como essa epidemia está acontecendo tanto na Bahia quanto no Brasil. E assegurar que essas informações elas sejam transparentes e públicas, para que as pessoas possam acessar essa informação, ver o que está acontecendo e, a partir daí, evitar sair de casa, tomar cuidado e etc. Tá? E eu vou falar um pouco do nosso laboratório lá de diagnóstico que a gente montou, utilizando a estrutura de alguns laboratórios já conhecidos. A gente teve que fazer toda uma força-tarefa para poder transformar um laboratório de pesquisa em um laboratório de diagnóstico, onde a gente tem 4 grupos de trabalho que ficaram focados para poder fazer que esse laboratório acontecesse. Isso veio junto de uma colaboração com o governo da prefeitura e do governo do estado, e a gente montou esse laboratório para poder realizar esse tipo de trabalho. Então, temos pessoal da biossegurança que vai das diretrizes de como a gente deve portar dentro do laboratório, porque o vírus é extremamente contagioso. A gente tem 4 equipes de biologia molecular, porque a gente sabe que o manejo, por mais seguro que a gente tente, possam acontecer alguns acidentes, essas pessoas podem ficar doentes e a gente tem que revezar. Então, a gente fica uma semana no grupo trabalhando, outro grupo trabalhando outra semana, e por aí vai. E caso alguém precise fazer uma quarentena, a gente tem que ir em supra para não parar. Tá? A gente está mais focado, eu e o Nivson, nessa parte do laudo e do centro de processamento de dados, porque essa informação vai vir do LACEN para a gente vai ter que guardar essas amostras, vai ter que guardar as informações e vai ter que liberar esses laudos. Então, toda essa parte a gente teve um cuidado de gestão para poder que não acontecesse nenhum erro ou tentar mitigar o máximo possível os erros que possam acontecer. Então, essa aqui são as nossas equipes. Nós temos 4 equipes de biologia molecular. Tá? Como eu falei, as pessoas vão estar lá devidamente equipadas, com todos os equipamentos de proteção individual. É um problema sério que a gente está tendo a escassez desse tipo de equipamento,
porque está todo mundo comprando e o mercado não está suprindo a demanda. Nós temos a equipe de laudo, uma equipe somente para o termociclador, que não é a mesma da biologia molecular, que eu vou explicar mais na frente por quê. O pessoal da Centro de Processamento de Dados e o pessoal de Coordenação e Apoio, que somos nós que estamos ali na frente tentando ajudar o pessoal. Essa é a planta baixa do de uma parte do nosso instituto. Aqui do lado fica o LACEN, então a gente utilizou o nosso NB3 para ser a parte de recebimento de amostra, que fica já próximo do LACEN. Essa amostra ela é recebida, depois ela vai ser processada, vai entrar no sistema da gente, que a gente vai falar mais na frente um pouco, e esse material genético vai ser extraído. Depois que ele é extraído, não tem o mesmo nível de infectividade quanto o material que chega do LACEN. Então, a gente vai ter uma sala de mix, uma sala das máquinas de RT-PCR, que é em outro prédio, que é no pavilhão Zilton Andrade. Então, nesse primeiro fato, a gente recebe as amostras, começa a processar. Essa sala é um laboratório de segurança nível 3, nós vamos ter os computadores para processamento de amostra, vai estar tudo lá na nossa rede, as pessoas vão estar devidamente equipadas, é bom salientar isso, que é bem importante para proteger nosso pessoal. E a partir daí nós vamos passar pela parte da extração do material viral, DNA viral, e humano também, que vai vir junto, e essa parte depois a gente vai pegar os tubos e guardar eles nos freezers. Só que para fazer isso, o sistema já tem todo um processo de gerenciamento que a gente vai mostrar mais na frente. E depois que a gente recebe isso, o LACEN vai estar aqui do lado, a gente vai pegar aquele material e trazer para as salas de mix, onde eles vão fazer o procedimento de preparação para RT-PCR e vão correr nas máquinas. Tá? Essa aqui é a sala de mix, tá? E depois vai para a sala do RT-PCR. E a gente estava com a perspectiva de ter começado no dia 15, há uns dias atrás. A gente começou, a gente já testou o sistema. A gente está, nesse momento, finalizando o treinamento das equipes, porque apesar das pessoas serem treinadas e serem capazes de fazer RT-PCR, nós fizemos um fluxo de recebimento de amostra e apresentação, o recebimento de amostra e processamento delas. O nosso sistema criou isso, as pessoas têm que seguir esse sistema para que a gente consiga fazer o máximo de amostras possíveis no dia. E a gente está prevendo o nosso full time, a gente está recebendo isso, trabalhando full time agora no final de maio. Então, o Niveson vai mostrar agora como é que é o sistema da gente que a gente fez e por que a gente está utilizando esse treinamento de pessoal. Pode ir, Niveson. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, só um minuto. Espero que vocês estejam conseguindo ver minha apresentação. Então, como eu tinha dito, deixa eu me apresentar. Eu sou Niveson Neri, trabalho há quase 12 anos na gestão de dados de pesquisa no Laboratório de Patologia e Biologia Molecular da Fiocruz. Sou mestre em Ciência da Computação e doutorado em Epidemiologia pelo Instituto de Saúde Coletiva da Federal aqui da Bahia. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da Fiocruz, mais focado na gestão da informação. Né? Então, a Fiocruz Bahia, ao perceber a dificuldade de diagnosticar os casos do Covid na Bahia, um estado com 15 milhões de pessoas distribuídas em 417 cidades, né? Resolveu montar uma força-tarefa para auxiliar nessa luta, onde nós tivemos que nos adaptarmos para esse enfrentamento, como foi apresentado pelo Dr. Arthur. Sendo assim, tivemos que planejar como melhorar o processo do diagnóstico do Covid, baseado nos recursos que nós já tínhamos. Né? Então, nós já tínhamos um sistema de biobanco, nós já tínhamos um sistema de gestão de dados, que é o REDCap, mas como adaptar isso de uma forma que a gente pudesse receber o material, realizar todas as etapas do diagnóstico e entregar o resultado em tempo hábil. Né? Então, por quê? Porque as unidades de saúde, quando enviam as amostras, eles já querem, de uma forma rápida, ter o resultado. Né? Então, a gente conseguiu fazer, nós fizemos um trabalho, uma semana de trabalho piloto para avaliar os processos e como o Dr. Arthur acabou de apresentar, a ideia é que a gente começa a receber a maior demanda agora no final de maio. Semana que vem já começa a trabalhar com a média de 200 até 500 amostras por dia. Então, aí no lado esquerdo, né, da minha apresentação, nesse slide estou apresentando 2 fluxogramas.
do lado esquerdo é um fluxo que detalha as macroetapas do diagnóstico do COVID, onde nós tivemos que pegar o processo natural do diagnóstico de realização de um teste e avaliar cada etapa e ver como a gente poderia melhorar o processo em relação à gestão da informação, com o propósito de não cometer erros, né? Então, só para vocês entenderem, a gente recebe amostra, a gente recebeu na semana mesmo piloto, de hospitais que tinham hospitais que escreviam de caneta a identificação do paciente na amostra, no tubo Falcon, né? Então, tinha hospitais que mandavam com a etiqueta do sistema interno do hospital. Então, ou seja, existe uma variabilidade de forma de receber o material. Então, a gente pensou, puxa, se eu for digitar isso, se eu for anotar isso, eu posso cometer um erro, né? Então, como melhorar esse processo, né? Então, existem essas macroetapas que eu só vou falar do título dessas macroetapas. Então, nós criamos etapas no recebimento de amostras das unidades de saúde, etapas no recebimento de amostras no NB2, né? Como eles, após a higienização, o que eles vão fazer, o que é necessário para confirmar que a amostra é realmente daquele hospital, que é daquele indivíduo que está indicando, né? Como fazer controle de qualidade, como avaliar se as amostras estão em conformidade. Criamos uma etapa, que é o terceiro nível, que é a organização das caixas de processamento. Que, imagine você você tem uma estrutura para receber 20, 30 amostras por dia, e de repente você tem que se adaptar para receber 200, 300, 500 amostras por dia, né? Então, como auxiliar a equipe que vai estar trabalhando dentro do laboratório a minimizar erros? Então, nós montamos uma etapa de organização da caixa de processamento, que eu vou detalhar mais na frente. Depois tem a etapa de execução, onde, baseado nas orientações de processamento fornecida pelo CPD, esse CPD a gente chama é o Centro de Processamento de Dados, né? Então, a equipe do NB2 ela segue as nossas orientações, onde colocar, qual tubo utilizar, em como guardar em determinada posição o tubo principal e o tubo secundário. Temos a parte de organização das placas e realização do diagnóstico. Então, nós tivemos que avaliar o que cada pessoa tinha que fazer em cada etapa e como melhorar esse processo, né? A organização do biobanco, porque imagine vocês receberem esse volume de amostras e, de repente, perceberem que precisam repetir um teste. O resultado laboratorial deu inválido ou inconclusivo, né? Então, se você dá inválido, você tem que voltar para o tubo de congelamento para extrair novamente o VNA e realizar o experimento. Então, como achar de uma forma mais rápida esse tubo, né? Como para fazer com que não demore 1 semana, 2 semanas para entregar o resultado laboratorial. E, por fim, nós temos essa etapa que é a gestão da informação e liberação dos resultados, onde a gente coleta dados de todas as outras etapas de uma forma a automatizar os processos e fazer controles de qualidade para liberar o resultado em tempo hábil para o GAL, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o fluxograma do lado direito, que são as etapas da gestão da informação. Então, não sei se todos vocês têm essa informação, mas as amostras que vêm da rede pública, na verdade, até algumas da rede privada, a gente está recebendo através desse sistema, né? E ela vem através do sistema GAL, que é um sistema do governo, que é onde ele gerencia cada paciente que está hospitalizado e que houve necessidade de coletar amostras desse paciente. Então, temos informações de notificação do SINAM, diversos dados do governo. Então, cada amostra que é enviada para o nosso laboratório, ela é cadastrada e direcionada ao nosso laboratório pelo sistema. Então, a gente, antes de receber as amostras, a gente olha nesse sistema e vê qual a previsão de recebimento de cada unidade, né? De cada unidade de saúde. Então, depois disso, nós tivemos que criar um protocolo de recebimento de amostras e de organização para o processamento, que a gente chama de mapa de processamento,
A terceira etapa foi montar um sistema de automatizar o processo do diagnóstico, né, que é o mapa do RT-PCR, automatizar a limitação das informações no termociclador. A quarta etapa, né, essa etapa em lilás, que é o sistema de análise automatizada de resultado do RT-PCR, foi desenvolvida pelo Dr. Arthur, onde o que é que ele faz? Ele consegue, baseado no protocolo do teste, informar de forma automática se o indivíduo é positivo ou negativo, ou como vocês preferirem, detectado ou não detectado, né? Baseado no protocolo de cada teste, seja o de Hong Kong, de Berlim, ok? Então, com isso aí, a gente o que é que faz? A gente utiliza o sistema desenvolvido por Dr. Arthur e a equipe de laudo faz uma checagem, né? Eles verificam se a decisão dele está de acordo com a do sistema. Depois a gente passa para o REDCap, que é o nosso sistema de gestão de dados de pesquisa, que a gente teve que adaptar para o diagnóstico, onde ele reúne todas as informações de todas as outras etapas e disponibiliza um relatório automatizado para ser alimentado no sistema do governo. Então, a gente consegue fazer esse processo, a gente já conseguiu fazer a entrega de resultado em 24 horas, mas a nossa média de entrega de resultado é de 48 horas, até para a gente ter um tempo hábil, se precisa repetir, se precisa fazer alguma checagem a mais. Então, agora eu vou detalhar as etapas nos próximos slides. Então, após o recebimento das amostras, né, a gente precisa, como eu falei para vocês, a gente tem que, cada amostra ela tem uma identificação no sistema do governo, do sistema do GAL. Então, o ideal era que cada unidade de saúde mandasse sua amostra etiquetada com o código interno do sistema do governo. Mas, infelizmente, isso não ocorre por diversas características. A unidade de saúde não tem equipamentos necessários, como impressoras de etiquetas, e diversas outras questões. Então, nós fazemos esse trabalho, a gente imprime as etiquetas de todas as amostras que está dizendo que nós vamos receber, fazemos a checagem entre nome do paciente, nome completo do paciente, data de nascimento, fazemos algumas checagens e depois, no laboratório, a gente cola as etiquetas do sistema do governo nos tubos Falcon recebidos das unidades de saúde e guardamos em galerias. Então, aqui no canto inferior esquerdo, tem uma galeria, que nós montamos essa galeria para ela comportar 24 tubos. E todo o nosso fluxo inicial é baseado em galerias de 24 em 24 tubos. O que é que ocorre? Após colocar a etiqueta e organizar as amostras, a gente bipa numa planilha, nós montamos uma planilha de recebimento de amostras, onde a gente coloca, tem fórmula, ela gera código de barras automático, verifica se existe duplicidade ou não, e baseado nisso, cada pessoa só faz a bipagem dos tubos, porque essa bipagem é crucial para garantir a qualidade das informações nas outras etapas. Então, a segunda aba dessa planilha, como está mostrando aqui embaixo, galerias, ela mostra um mapa visual de como está cada galeria no nosso freezer, né? Então, como eu falei, cada galeria tem 24 tubos, então a pessoa consegue perceber se tem espaço vazio, se, de repente, ela bipou uma amostra, só que essa amostra foi para uma outra galeria, se ela está na galeria 2, como é que a amostra foi para a galeria 3? Então, tem como algumas checagens que a gente pode fazer. Enfim, a gente tem um computador com leitor de código de barras que fica dentro do nosso NB2, né, em uma área chamada área suja, onde a gente consegue trabalhar para onde um computador que poucas as pessoas só utilizam totalmente equipadas para trabalhar nesse computador e fazer essa bipagem das informações, que estão todas em rede. Por que é importante registrar todas as amostras recebidas? Porque a gente recebe o tubo primário. Para realizar o diagnóstico, a gente precisa, depois, processar as amostras e colocar nos tubos que a gente chama secundário, né? Os criotubos, os Eppendorfs. Então, para isso, a gente imprime o formulário do controle de recebimento de amostras, que vem com esses códigos de barras, e nós temos um sistema de biobanco, onde a gente vai lá e diz, chegou a amostra desse indivíduo, e nós queremos que você imprima 3 etiquetas, né? Uma etiqueta do RNA. Então, a gente imprime essas etiquetas, que, como pode ser visto,
como pode ser visto nesse slide, né? Nós temos etiquetas menores para os tubos dos criotubos e o Eppendorf. Ok? Então, a gestão da informação, ela chega até na parte, no momento de colar a etiqueta no tubo. Como a gente precisa sempre estar bipando os tubos, a gente orienta a equipe de como colocar a etiqueta no tubo, e essa etiqueta tem que estar na vertical para facilitar a leitura. Devido ao volume de material de amostras recebidas, né, a gente criou a etapa de organização dos tubos para o processamento, ou seja, é uma etapa pré-processamento, onde, para a gente, no nosso equipamento, na nossa realidade, a gente consegue fazer extração de RNA em cada 15 amostras por vez, né? Então, tem que ser conjuntos de 15 em 15. Então, nós criamos uma caixa de processamento onde a gente diz onde vai ser colocado cada tubinho, onde a parte inferior a gente consegue ver em amarelo, seriam as posições dos tubos de cada amostra recebida. Então, uma amostra recebida vai virar o quê? 2 criotubos. Então, aqui a gente diz onde vão estar os criotubos de cada amostra recebida. E essa caixa, né, de pré-processamento, ela também é bipada em uma planilha de Excel automatizada, que ela forma esse mapa que está sendo visualizado aí no lado direito. Esse mapa, qual a importância desse mapa? Talvez quem não esteja executando o diagnóstico não entenda muito a importância de algumas etapas que nós estamos fazendo. Só que isso aí são etapas de controle de qualidade. Que imaginem vocês que o tubo Falcon, que vem da unidade de saúde, tem a informação do GAL, o nome do paciente, o código do GAL. Então, essa folha, com as etiquetas coladas do GAL, serve como um sistema de controle de qualidade da equipe no momento do processamento. Eu recebo o tubo Falcon e aí vou processar. Se eu tiver em algum momento alguma dúvida, eu posso checar e saber qual é a posição. A posição 1 é desse indivíduo, a posição 2 é do outro indivíduo e assim sucessivamente. A gente manda sempre um kit com a etiqueta do criotubos já colada, mas as etiquetas de RNA, elas são enviadas para ser colada dentro do NB2 ou NB3. Por quê? Porque uma etapa após processamento, você vai lá e pega uma alíquota, pega 200 microlitros do tubo do primeiro criotubo e coloca no Eppendorf, onde é o Eppendorf que recebe essa etiqueta de RNA. Aqui é a estrutura da equipe, que a equipe faz no NB2, né? Então, eles colam as etiquetas dos tubos do RNA e vão com esse kit para o fluxo, né? Então, tem a galeria com os 24 tubos, a caixa de processamento dos criotubos, né? E tem uma galeria só para os RNAs. E nós temos também a rackzinha com os Eppendorf, né? De 1,5 para ser colocado para o processo de extração de RNA. Após o processo de RNA, a gente monta os tubinhos de RNA extraído em galerias de 92 amostras de vez. Porque, como o Dr. Arthur comentou, nós estamos utilizando o kit do Hong Kong. O Hong Kong ele consegue realizar o teste com 92 amostras de uma vez só, né? Então, são 96 posições, 92 de amostra e 4 posições que é para controle positivo e controle negativo. Então, o que é que a gente faz depois dessa etapa de formar as galerias com 92? Então, imagine, para extrair o RNA em 15 amostras. Mas, para realizar o teste, para otimizar a realização do teste, a gente forma um conjunto de 92 amostras. Após a gente ter uma galeria formada, nós vamos para a etapa do diagnóstico, onde a gente vai montar o mapa de placa de RT-qPCR. Então, essa planilha também automatizada, ela possui 4 abas, que eu coloquei aqui na parte inferior. Temos a aba Galeria, a aba UEL, a aba Sample Setup e a aba Mapa. Eu vou explicar cada utilidade
planilhas. Então, na aba Galeria, é o momento onde a equipe do laboratório vai lá e bipa cada tubinho do RNA, indicando em que posição ele está na galeria para a realização do teste. Essa etapa é crucial, tem que ser feita com muita atenção, então por isso que tem fórmulas, tem algumas coisas para fazer checagem nessa planilha. Por quê? Porque essa etapa alimenta todas as outras etapas. Então, como é que funciona? Após a bipagem, na aba UEL, nós montamos a placa, o modelo de placa do RT-PCR. O que é que acontece? Depois de você bipar aquelas placas, ele forma esse mapa. Esse mapa é impresso em 3 vias, onde acompanha todas as etapas do diagnóstico. E, para facilitar a automatização no termociclador, a gente gera sempre uma cópia dessa planilha e coloca num pendrive e entrega à pessoa que vai realizar a leitura no termociclador. Então, o mapa impresso, ele vai para a sala de mixing, vai orientar o responsável pelo mix para saber a quantidade de mix que ele deve preparar. Ele vai para a sala de pipetagem para indicar o responsável pela pipetagem onde vai colocar o gene de cada amostra de paciente. E, com isso, é encaminhado para a realização do teste. Então, o que é que a gente fez? Nessa planilha, eles usam nessa etapa, eles já usam a planilha Sample Setup. Por quê? Porque ao realizar o teste no termociclador, antigamente a gente tinha que preencher manualmente. Imagine você ter que realizar o teste com 96 posições, indicando a identificação das 92 amostras dos pacientes, indicar onde está o controle positivo, controle negativo. Depois disso, ir para uma outra aba, montar o layout da placa, indicar as cores de cada gene, para depois realizar o teste. Esse trabalho levava de 15 a 20 minutos antes. Então, com esse processo de planilha automatizada, a gente consegue fazer isso em segundos, porque a planilha é formada automaticamente, graças àquela etapa de bipagem na etapa da galeria. E aí a pessoa copia essa informação, joga no arquivo TXT e importa no termociclador, pronto, a configuração é feita automaticamente. Okay? Após a realização do diagnóstico, o resultado do diagnóstico é salvo no pendrive. E aí, o Dr. Arthur criou essa etapa. Nessa etapa, é a etapa onde a gente consegue, baseado no mapa e no resultado do RT-PCR, que saiu do termociclador, a gente consegue exportar uma informação dizendo qual é a amostra do paciente, quais as informações necessárias e qual o resultado final. Então, nesse sisteminha que o Dr. Arthur criou, a gente importa o arquivo do mapa, que é a 4ª etapa da planilha, indicando as posições de cada amostra do indivíduo. Importamos também o resultado do laboratório, que sai do termociclador, e mandamos esse sisteminha fazer a análise e junção das informações. E, com isso, fazemos o download e conseguimos fazer o controle de qualidade. A equipe do laudo vai e compara se as informações estão de acordo com o que eles iriam indicar. Com isso, nós temos diversas informações que foram geradas nesse processo e eu preciso, de uma forma rápida, alimentar nossa central de dados, que é o nosso REDCap. Então, o nosso REDCap, nós temos informações, seja do GAL, para indicar quem é o paciente, qual é a amostra, de que hospital a amostra foi enviada, né? Temos informação sobre a soroteca na Fiocruz, qual é o nosso biorepositório, né? Em que freezer está a amostra, né? Em que caixa, em que posição dentro da caixa, e o resultado final que foi exportado do termociclador. Então, nós temos uma programação em R que faz toda essa junção das informações e a gente importa por REDCap. Após essa importação, a gente tem o quê? Um relatório que pode ser encaminhado para o sistema do GAL. Então, a gente tem um relatório de todos os testes realizados no dia, e aí o responsável técnico por colocar as informações no GAL vai lá, infelizmente, a única etapa manual que nós temos é colocar o resultado no sistema do governo. O sistema do governo não nos permite importar dados, então a gente tem que ir lá
e chegar a selecionar cada indivíduo, confirmar dados e colocar o resultado manualmente. Mas todos os outros processos a gente conseguiu automatizar. Tem uma etapa que eu coloquei no final, mas ela é uma das etapas principais, que é a gestão do biobanco, né? Que é feita em paralelo com as outras etapas. Imagine a gente precisar repetir um teste. Então, se um resultado dá inválido, eu vou lá e eu tenho que voltar para a caixa do Criotubo. Imagine você receber 500 amostras. Se você fizer 2 alíquotas de cada amostra, só aí você já tem 1.000 amostras. 1.000 amostras dá em torno de 12 caixas de congelamentos. Imagine você achar um tubo no meio de 12 caixas. Então, você precisa ter um sistema que agilize essa pesquisa para você, né? Então, a gente tem um sistema que faz isso. Por isso que a gente precisa registrar e saber em que freezer nós estamos utilizando. Imagine você receber 500 amostras por dia. Então, são cerca de 11 caixas por dia, né? Em uma semana, você já tem o quê? Você já tem mais de 7.000 amostras, 7.000 tubos por semana. Imagine você precisar achar 5 amostras no meio de 7.000 tubos. Então, é necessário realmente ter uma etapa de organização de biobancos, né? E, por fim, nós tivemos que montar um dashboard. Para quê? Para visualmente a gente ter uma noção do volume de amostra que nós recebemos, tem uma média de entrega de resultado, média de resultados por dia. Nós também fizemos uma análise onde a gente disponibiliza um usuário e senha para cada unidade de saúde, onde o gestor da unidade de saúde pode saber como é que está, quantas amostras ele está mandando para a gente, quantas amostras a gente já entregou resultados, saber até como é que está a distribuição de resultado, quantos são detectados, quantos são não detectados, quantos precisam ser retestados, né? Então, isso ajuda bastante. E uma etapa crucial nesse dashboard é ter uma área que é onde a gente pode visualizar o nosso espaço em freezer. A gente imagine, no nosso exemplo aqui, que eu coloquei para vocês, 274 amostras ocupou 3% do nosso freezer. Pense aí, 274 amostras seria o quê? A metade do volume esperado para a gente receber em um dia. Então, em metade de um dia, a gente já ocupou 3% de um freezer que tem capacidade para 400 caixas, né? Então, ou seja, em quanto tempo eu vou precisar ter um freezer novo? Até isso eu tenho que saber, né? Então, talvez, baseado nessa informação, eu tenho que avaliar com os gestores e dizer, puxa, será que é necessário a gente ter 2 amostras de cada paciente, caso tenha necessidade de repetição? É porque no protocolo do governo, os positivos a gente depois tem que enviar para o governo, ok? Então, gente, com isso eu finalizo a nossa apresentação e eu e o doutor Arthur estamos à disposição para perguntas e agradeço também o convite para participar desse evento.